Olá, vamos dar início a mais essa aula. E hoje eu vou começar um pouco diferente. Eu quero que você pare tudo, vai até a porta aí do seu quarto ou da sala, onde quer que você esteja. Vá até a porta e faça o seguinte experimento. Deixa ela entreaberta e tenta fechar ela pegando mais perto da maçaneta possível. Empurra com um dedo, se possível. Empurra e veja qual a força necessária para você conseguir fechar ou abrir a porta mais. Depois, volte a porta na posição inicial e tente fechar ou abrir a porta novamente com o dedo mais perto do eixo de rotação, mais perto da dobradiça. E veja onde que a força, você tem que fazer mais força para conseguir fechar a porta. Se é perto da dobradiça ou perto da maçaneta. Vai lá e faz esse teste. Estou esperando, hein? 5 segundos. Espero que você tenha feito, porque senão eu fiquei com cara de trouxa aqui. Vamos lá. Se você fez o teste, você percebeu que a força tem que ser maior perto do eixo de rotação e não perto da maçaneta. Por que isso? Porque o que faz a porta girar, rodar, não necessariamente é a força que se aplica, mas sim é o torque. E o que vai ser o torque? O torque, ele é a junção tanto da força que se aplica e do ponto que você está aplicando, da distância que você está aplicando a força. Se você está aplicando uma força aqui perto do eixo, a distância da força ao eixo é pequena, então a força tem que ser grande. Se você aplicar a força aqui perto da maçaneta da porta, a distância da maçaneta, onde você está aplicando a força, até no eixo é uma distância grande, então a força aqui tem que ser menor. Então sempre o torque vai ter essa grandeza inversamente proporcional. Quanto maior a distância se aplica a força, menor tem que ser a força. E quanto mais perto se aplica a força do eixo de rotação, maior tem que ser essa força. E onde você pode aplicar isso também? Ao trocar pneu de um carro. Quando você vai tirar o parafuso do pneu, você usa uma chave de roda. Essa chave, ela tem um comprimento. Quanto mais longe você pegar do parafuso, mais fácil será você tirar o parafuso da roda. O que muita gente faz é andar com um pedaço de cano metálico um pouco maior. Para quando precisar trocar o pneu, além de colocar a chave de roda, vai conectar esse cano metálico para aumentar o braço, para aumentar a distância do eixo de rotação. Quando ele faz isso, a força com que tem que ser aplicada para tirar o parafuso é bem menor. É bem mais fácil tirar o parafuso. E isso é mais propício para mulheres, né? Porque mulheres normalmente têm menos força do que homem. Então, se andar com um caninho aí de metálico, para quando precisar trocar o pneu, para encaixar na chave de roda, vai ficar mais fácil tirar o parafuso. Então, o que você tem que saber? Que o torque, ele por definição, é a força vezes a distância. Ok? E quanto mais longe você está do eixo de rotação, menor a força tem que ser aplicada. Isso pode ser utilizado também em alicate. Repare que esse alicate ele tem o seu centro de rotação aqui nessa posição, e essa distância daqui, de onde eu posso pegar até aqui o eixo de rotação, é maior do que a distância daqui, do que eu posso pegar, ao eixo de rotação. O que isso quer dizer? Então, se eu aplicar uma grande força, se eu aplicar uma força aqui, ela vai ser transmitida para esse lado. Mas repare, distância grande, distância pequena. Então, se eu aplicar uma força aqui, que toda vez que eu estou aplicando uma força nesses tipos de objetos, que funcionam como sendo uma alavanca, eu falo que é uma força potente. Toda força que a gente aplica é uma força potente. Vamos supor que eu quero simplesmente segurar essa caneta aqui. Essa caneta ela vai estar recebendo uma força. Essa força é a força resistente. Então, se eu multiplicar essa distância, onde eu estou aplicando a minha força, a força potente, vezes essa distância da força aplicada até o eixo de rotação, ela é igual a força resistente vezes essa distância. Então, repare, como essa distância é menor do que essa, então, distância pequena, força grande. Distância grande, força pequena. Isso auxilia eu fazer pouca força numa extremidade e aqui vai estar recebendo muita força. Ok? E esse tipo de alavanca
a gente fala que é uma alavanca interfixa. Por quê? Eu tenho 3 pontos importantes. O ponto onde eu aplico a força, a minha força potente. Eu tenho a região onde vai ter a força resistente e o ponto fixo, ponto de apoio. Então isso é um tipo de alavanca interfixa. Se eu pegar já um alicate, uma pinça, a pinça também é um tipo de alavanca, mas aqui muda. A gente pega a pinça normalmente no meio, né? Então eu pego a pinça e o eixo de rotação dela é aqui nessa extremidade. Então eu tenho a minha força potente no meio da pinça, a minha força resistente numa extremidade da pinça e meu ponto de apoio na outra extremidade. Então esse caso é uma alavanca interpotente, certo? Por que interpotente? Porque a força potente está no meio. Se eu pegar já uma carriola, a carriola tem, onde eu pego a mão, eu vou aplicar a força potente, o que está em cima da carriola vai criar uma força resistente e a roda, lá tem o seu eixo e lá é o eixo de rotação. Então, é o ponto de apoio. Então, nesse caso, o que está no meio dessa alavanca é o peso. Então, esse tipo de alavanca, como a carriola, é uma alavanca interresistente. Ok? Então, 3 tipos de alavancas. Alavanca interfixa, alavanca interresistente e alavanca interpotente. Com base nisso, vamos responder a questão do Enem, que caiu no ano de 2018, a questão 104. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo dos das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Então a gente tem o alicate, a pinça, o quebra-nozes, o carrinho de mão e o abridor de garrafa. Pergunta: em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então ele quer saber desses 5 objetos, onde que a força potente, a força que você aplica, vai ser maior do que a força resistente. Então nesse caso a gente tem que pensar onde que a força resistente está sendo aplicada e a distância dessa força até o eixo de rotação, até o ponto de apoio. E depois pensar também na força resistente até o ponto de apoio, certo? Ele quer que a força resistente seja maior. Então necessariamente para ter uma força maior, a distância tem que ser menor. Então eu vou procurar algum desses objetos que a distância onde eu aplico a força potente é menor do que a distância onde vai estar a força resistente. Então repare o alicate. O alicate, como eu já mostrei, ele tem, do eixo de rotação, ele tem uma distância muito maior do que onde vai estar a força resistente. A força resistente no alicate vai estar aqui em cima. Então eu tenho uma distância pequena, uma distância grande. Então aqui, nessa distância grande, é onde vai estar a minha força potente. Logo, distância grande, força potente pequena. Então a força resistente vai ser maior no alicate, certo? No alicate, força resistente é maior do que a força potente. Se eu pegar a pinça, que é outro exemplo. A pinça, novamente, eu aplico a força potente aqui no meio. E onde vai estar a força resistente? Aqui. Então repare, a força resistente, a distância daqui até aqui é uma distância grande comparada com essa distância, onde está a minha força potente. Então, se a força potente aqui tem uma distância pequena, a força potente vai ser grande. Distância grande, aqui força e resistência pequena. Então, essa é a alternativa correta, é a pinça. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Na pinça. Então, isso tem até uma lógica se você for pensar. Para que serve a pinça? É para movimentos mais precisos. Ok? Você quer pegar com uma pinça algum pelo e quer arrancar ele. Então você tem que pegar com uma certa suavidade para conseguir tirar. Então todo movimento, até médico, quando vai fazer algum procedimento mais preciso, pega uma pinça, certo? Então a pinça
ela vai possibilitar com que eu aplique uma força grande, porém na outra extremidade a força resistente, a força que vai ser sentida, vai ser pequena, certo? Então, de novo, em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Nesse caso é a pinça, letra A. Então a aula foi essa, memoriza aí, que torque é igual a força vezes a distância, ok? E memoriza que quanto mais perto eu estou do eixo de apoio, maior tem que ser minha força. Quanto mais distante eu estou do eixo de rotação do ponto de apoio, menor tem que ser minha força. A aula foi essa, tchau, te vejo na próxima aula.